Olá, eu me chamo Fernanda Suzin, seja bem-vinda à nossa sexta aula sobre tipos de isolamentos. Dentro da extensão de cílios temos vários tipos, isolamentos da pálpebra inferior, com pads e fitas, temos os isolamentos que nos ajudam durante o procedimento para visualizar os cantinhos internos e externos, para a gente fazer divisão em camadas, e hoje eu vou mostrar para vocês alguns tipos. Começamos então pelo isolamento inferior. Eu uso tanto a fita de silicone como o padzinho. Como a minha fita de silicone é mais grossa, eu fiz cortes no meio para melhor aproveitá-la e para também a pele se ajustar melhor com a fita. Também fiz um corte perto do canal lacrimal para melhor ajustar ali e não subir e machucar o olho. Quando o cliente fecha os olhos, é normal subir um pouquinho a fita ou padzinho. Eu sempre tenho o costume de ajustar ali no cantinho externo, né? Pegar o cantinho e puxar um pouquinho mais para baixo. Isso não prejudica o mapping. Caso você veja que algum fiozinho de baixo subiu, enfim, você pode vir com a fitinha e aplicar ali em cima do padzinho ou da fitinha mesmo e grudar esses fiozinhos para não correr o risco deles se grudarem quando for botar a extensão. Logo após eu venho com o padzinho, que eu acho mais prático de usar, porque a cliente fica menos tempo com o olho aberto e tem menos chance de ficar irritado. E também sempre ajusto ali nos cantinhos externos. Como nesse caso é uma manutenção, eu venho retirando os fiozinhos crescidos com a pinça, com o auxílio das duas. Então eu faço pressão no fio natural com uma e retiro com o outro sem danificar os fios naturais. Caso eu veja que possa danificar, que eles estão bem grudados, eu evito de remover porque vai tirando as camadas do fio natural. Agora vamos para o isolamento em camadas. Eu costumo usar a fita de silicone, porque ela não gruda nos fios a ponto de arrancar eles, tá? Então eu acho muito mais prático e ela é muito mais confortável para cliente também. Ali o isolamento em camadas você consegue ter uma melhor visualização dos fios da primeira camada, então você consegue preencher mais fácil. Para o isolamento em camadas, eu sempre indico somente a fita de silicone, porque ela não tem aquele poder de grudar e arrancar os fios e não machuca a pálpebra da cliente. Então, não arranca aqueles fiozinhos que normalmente tem ali na sobrancelha ou etc. Então, sempre indico. Ela é uma fitinha um pouquinho mais cara, mas compensa muito. Você pode usá-la tanto para isolamento de parte inferior, como para isolamento em camadas. Com o auxílio da pinça, eu venho separando os fiozinhos da primeira camada, aqueles que não têm extensão, para conseguir preenchê-los. Caso você queira fazer a primeira e a segunda camada juntas, não tem problema. Eu gosto de fazer a primeira, porque fica aquele aspecto de trabalho bem limpo e você também consegue fazer o top line. Isso é, quando a gente consegue usar números maiores na primeira camada da extensão e números menores nas últimas camadas, porque assim a gente tem um alinhamento perfeito da extensão de cílios. Depois que eu preenchi a primeira camada, eu venho com as fitinhas que eu havia utilizado antes para fazer o isolamento em camadas, corto elas no meio, pego, grudo ela na pálpebra e puxo para melhor visualizar o cantinho interno. Isso facilita muito na acoplagem. Normalmente a gente tem mais dificuldade no cantinho interno por ser fios menores, por estarem escondidinhos, então isso ajuda muito.
Sempre verifico também se não tem fiozinhos de baixo nos de cima, para não correr o risco dos fios ficarem todos presos após a extensão, porque isso também, quando a gente precisa desprender, acaba irritando bastante o olho da cliente. Depois de finalizado o cantinho interno, eu venho retirando e com essa mesma fita eu vou fazer os cantinhos externos. Então, eu boto ele na pálpebra de novo, puxo um pouquinho, sempre cuidando pro olho da cliente não estar aberto, tá? Puxo um pouquinho e consigo visualizar melhor o canto externo também. E a nossa aula foi essa, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me chamar no Instagram, Estúdio Fernanda Suzin, ou deixar nos comentários. E eu te aguardo para nossa próxima aula. Beijo!